Olá, senhores. Bom dia, boa tarde, boa noite. Professor Breno aqui, língua portuguesa, e hoje a gente vai falar sobre literatura. Isso aí. Estamos aqui no Revisar Tudo Dromos com o Pais 1 e vamos ver o que eu trouxe para vocês aqui hoje, beleza? Vamos aí. Pensei em focar essa aula, para vocês que vão estar aí me assistindo agora, naquilo que a gente viu e vem vindo assim com a experiência, né, com os outros anos, naquele que são considerados conteúdos mais frequentes, tá? Lembrando que esse ano a gente teve, né, uma dificuldade em relação ao nosso edital, então a gente não verificou basicamente, não teve com antecedência para a gente ver quais são as obras em si, mas isso não significa que a gente não pode se preparar ou começar a imaginar, projetar o que pode vir a cair. Então por isso que eu trouxe aqui para vocês, olha só, em relação, Pais 1, aos seus conteúdos, nós temos barroco e arcadismo, como vocês podem ver aí, comigo, aqui. Barroco e arcadismo são com certeza as escolas literárias que vão ter mais força. Barroco especialmente com Gregório de Matos e a seleção dos poemas, né, os poemas selecionados do Gregório de Matos, tem caído aí nos últimos 4, 5 triênios aí, já faz bastante tempo, então isso a gente pode projetar com certeza, pelo menos um texto ali do Gregório de Matos, o Boca do Inferno, vai ter para vocês, tudo bem? Outros pais já trouxeram também relações com a literatura do arcadismo, então a gente vai se preparando aqui, mas a gente vai se projetando, né? Imaginando que pode vir a cair. Agora, outra questão que é com certeza um conteúdo que vai aparecer para vocês é o estudo das figuras de linguagem. Então, o Pais 1, ele gosta de olhar para o aluno que está chegando do ensino médio, assim, pô, o que esse menino precisa saber para ir bem na prova? Ele vai precisar saber lidar com a relação das figuras de linguagem e um pouco ali do nível de análise também das escolas literárias, beleza? Passando aqui. Ó, como vocês vão se preparar, Pais 1? Leitura e interpretação dos textos literários, óbvio, né? Como é que a gente vai fazer isso? Conhecimento básico sobre essas escolas literárias. Você vai trazer, então, a relação do contexto social, né? Tudo que as escolas literárias vão trazer, aonde ela vai se inserir, por que ela vai se inserir, os principais autores e, claro, as principais características. E conseguir associar tudo isso ao texto literário que a prova do Pais 1 sugerir lá para você, beleza? Como a gente tem feito ao longo do ano todo, né? A gente sempre fez isso em sala de aula, nos preparamos para ver os textos, a gente via, lia, parava, ficava lá martelando o texto, né? Essa é praticamente a mesma ideia que eu quero relembrar aqui com vocês com esse revisaço, tudo bem? E temos aí o principal nome que vai ser para a aula de hoje, é o Gregório de Matos, ok? Com a obra Poemas Selecionados. Eu trouxe alguns deles, né? Não trouxe tudo. Olha só, para a gente relembrar basicamente a ideia do barroco. Eu sempre gosto de fazer isso com vocês em sala, né? Olha só, trouxe a Última Ceia de Tintoretto. Tintoretto, um autor, autor não, né? Pintor italiano, como vocês podem ver aí, um pintor representante do barroco italiano. E como vocês podem ver, uma coisa que sempre me chamou a atenção primeiro, é uma questão tematicamente falando, religiosa, certo? Vocês estão vendo aí uma temática religiosa, né? A Última Ceia, vista de um ângulo diferente daquela que tradicionalmente a gente é acostumado a ver. Mas uma coisa que eu gostaria de chamar a atenção para vocês, que é a utilização dessas cores aí. Nossa, professor, mas você é uma professora de literatura. Eu sei, mas pô, é arte, não é verdade? Dá uma olhada aí comigo. Vocês estão vendo aí que tem... Eu consigo riscar aqui? Consigo, olha só. Fiz um risco horrível. E Tintoretto agora deu uma revirada no seu túmulo agora. Mas veja comigo duas coisas. Esses elementos aqui, na parte de trás, né, o fundo da pintura é vista com um elemento muito escuro, né, com cores mais escuras. Então a gente tem essa ausência da luz aí. Enquanto que em primeiro plano, alguns dos elementos, né, das pessoas, os representantes mostrados aqui, a gente vê uma iluminação maior apresentada. Para que isso? Para gerar o contraste, beleza? Então, por que eu estou parando aqui, vendo uma pintura para vocês? Porque eu quero que vocês sempre se lembrem que barroco é a arte do contraste, tá? Recuperando aqui alguns elementos bem rápidos, bem simples, nós temos aí, ó. O barroco é um movimento artístico, um período histórico, né? Não só a questão da literatura, mas a gente vai ter a música, a arquitetura barroca, a gente vai ter toda uma grande influência artística, né, na Europa, e claro que essa influência, essa arte vai chegar no Brasil também. Como eu quero sempre fazer vocês se lembrarem, a ideia do conflito, né? O conflito ideológico, o contraste.
Então a gente tem aí o renascimento que vinha já nos últimos anos e a contra-reforma, o movimento da igreja que vai trazer essa tensão para o próprio homem do barroco, certo? O homem, o ser humano ali do barroco. A gente tem também a ideia do antropocentrismo com o teocentrismo, né? A gente está cansado de ver essa discussão, mas é bastante interessante. Eu quero que você sempre se imagine como essa pessoa lá do movimento do período do barroco. Ele está há muito tempo acostumado a ver a relação com a igreja, a força da igreja, se relacionar dessa forma, né? O teocentrismo com muita força. E aí o movimento renascentista chega trazendo algumas mudanças, algumas reflexões diferenciadas, novos dogmas para a sociedade. E aí ele vê, cara, como assim? Como é que eu posso querer isso? Eu posso já, mas aprendi a vida toda que não deveria ser assim. Aí o movimento da Contra-Reforma vem de novo, né? Fala assim, opa, peraí, vamos recuperar a força da Igreja Católica. Então o cara tá aqui, ó, tá? Na corda bamba, né? Em contraste. Então, o Barroco é este homem que está em contraste, no conflito ideológico. Tudo isso aqui vai gerar, senhores, uma grande tensão existencial. Olha aí só que maravilha, adoro escrever as coisas. Existencial. Espero que eu não escreva errado. Se eu escrever, a culpa é da caneta. Tô brincando, gente. Vamos lá, segue em frente. Então, obviamente, outro conflito aí, outra dualidade que a gente vai ver é a ciência e a religião. Segue em frente? Vamos seguir em frente. Olha aí, especificamente um poema do Gregório de Matos, aqui à direita, a Jesus Cristo. Lemos esse poema, vou ler de novo para vocês, vamos lembrar? Pequei, Senhor, mas não porque hei pecado. Da vossa alta clemência me despido, porque quanto mais tenho delinquido, vos tenho a perdoar, mais empenhado. Então ele está falando aí sobre essa força, né? Eu pequei, mas por que eu pequei? Porque quanto mais eu cometo os crimes da igreja, né, os pecados, mais você, Senhor, tem para me perdoar. Então veja a força, né, o impacto que nós temos aí. É um cara que se questiona a sua própria moralidade. Você fala, pô, eu tô pecando. Mas aí ele lembra, mas aí o pecado representa algumas das coisas que trazem certos prazeres para a vida, né? Então ele fala, mas eu vou continuar pecando, porque o cristianismo não fala sobre perdoar. Aí eu peco e você perdoa, né? Caraca, não é à toa que ele recebeu o nome de Boca do Inferno, né? É Boca do Inferno porque ele saiu elogiando todo mundo pela cidade. Não é por isso, né? Olha aí, se basta vos irar tanto pecado, a abrandar-vos sobeja um só gemido, que a mesma culpa que vos ha ofendido, vos tem para o perdão lisonjeado. Se uma ovelha perdida e já cobrada, glória tal e prazer tão repentino, vos deu, como afirmais na Sacra História, que Sacra História é essa? A Bíblia, né? Não tem a Bíblia que fala que o Senhor é meu pastor, né? O bom pastor é aquele que vai atrás das ovelhas desgarradas. Então ele está dizendo, se você fala com tanta glória dessa história, eu sou essa ovelha que vou embora. Vem me salvar. Vem me salvar que eu estou cometendo pecados. Vem me salvar. Vos deu, como afirmais na Sacra História, eu sou o Senhor, a ovelha desgarrada. Cobrai-a, e não queirais, pastor divino, perder na vossa ovelha a vossa glória. Pesado, né? Ou seja, se você não me perdoar, tem algumas coisas que vão errar aí, porque tem que perdoar, tem que rolar perdão. E eu vou continuar pecando aqui, mas você vai me perdoando, beleza? Essa linguagem barroca, a literatura barroca vai se rechear de uma linguagem bastante complexa, um exagero, as dualidades, né? Até já deixei em vermelho ali para já marcar para vocês, né? A dicotomia, a efemeridade da vida e as figuras de linguagem, algumas bem fortes, principalmente essas que marcam dualidades, né? A antítese, lembra-se, a aproximação de palavras de ideias contrárias, tudo bem? Por exemplo, pecado, né? Perdão, como aqui no poema que a gente está tendo. Cadê? Então, a gente tem pecado, para todo mundo olhar, né? Cadê o perdoar? Porque quanto mais tenho, mais tenho a perdoar, mais empenhado. Então ele vai referenciando essas palavras colocando aí. A gente vai dizer isso é uma antítese. O paradoxo é uma outra figura de linguagem que força esses elementos, né? Que foge um pouco das leis da realidade, da física. Então a gente tem uma antítese só que maximizada, beleza? Mais ou menos por aí. Vamos seguir em frente? Vamos direto para o PAIS 1, olha só, prova de 2020, a última prova que a gente teve, né? A inconstância dos bens do mundo, poemaço, vamos lá lida rápido aí, ó. Nasce o sol e não dura mais que um dia, ó a dualidade, né? Ó o sol. O dia, a palavra dia. Depois da luz se segue a noite escura. Em tristes sombras morre a formosura, em contínuas tristezas a alegria. Olha a efemeridade da vida, certo? Nasce o sol e não dura mais que um dia. Porém,
Se acaba o sol, por que nascia? Se é tão formosa a luz, por que não dura? Como a beleza assim se transfigura, como o gosto da pena assim se fia. Mas no sol e na luz falte a firmeza, na formosura não se dê constância, e na alegria sinta-se tristeza. Começa o mundo, enfim, pela ignorância, e tem qualquer dos bens por natureza, a firmeza somente na inconstância. Caraca, é bastante filosófico, né? Questão aí, ó. A única firmeza que nós encontramos é na inconstância, né? A única certeza é a incerteza. Aí eu acho que tem algum filósofo que manda uma frase dessa aí. Heráclito? Espero que seja. Você tá aí do lado? Bota no Google aí. Depois fala se eu acertei. Eu acho que é. Se eu não acertei, não fala nada não. Deixa quieto e ignora essa parte aí. Segue em frente, vamos lá. Olha aí, mais dicotomias que a gente pode ver. A gente tem aqui, ó, a tristeza, né? A alegria. Nossa, professor, mas quantas palavras de sentidos contrários juntas? Sim, porque o barroco é esse cara que tá em confusão, beleza? Vamos lá, esse texto aqui do Gil Vicente eu vou ler depois para vocês, para a gente resolver uma outra questão, tá bom? Vamos aqui direto para o item 22, que vai dizer o seguinte. A afirmação da transformação e da instabilidade como princípios, característica do barroco? Pausa. Isso é característica do barroco? Instabilidade? Transformação? É, claro que é, tô falando para vocês, né? Lembra? A ciência, a religião se transforma isso dentro do homem do barroco. Por isso vai gerar uma instabilidade. Então, por enquanto tá certo, vamos seguir em frente aí. Encontra-se presente no poema do Gregório de Matos. Pá, ele tá dizendo o seguinte, Gregório de Matos, o cara mais barroco de todos, fez um poema sobre barroco? Claro, né, gente? Item certaço, maravilhoso. Beleza? Certo aí pra nós. 23. Gregório de Matos utilizou como recurso de construção do poema diversas analogias entre imagens de luz e de escuridão. Pausa. Certo, por enquanto, não é? Todo item do Paz é bom para vocês o quê? Ir dando uma pausadinha ali e lendo, né? Porque existe uma habilidade que você precisa tomar sobre julgar o item em si. Então ele vai dar várias informações no mesmo item, segmenta isso, vai lendo por partes, tudo bem? Gregório de Matos utilizou como recurso de construção do poema diversas analogias entre imagens de luz e escuridão? Sim, com certeza. Pausa. Primeira afirmação está certa. Tornando-as por seu valor de semelhança e equivalência? Opa, semelhança e equivalência? Mas não é justamente o contrário? Não é semelhante, né? Não parece fazer tanto sentido isso. Semelhança é o que me pega nessa questão aqui. Tudo bem? Então, olha só que interessante como é que se constrói essa imagem da prova do Paz, certo? Ele vai jogando uma informação para você, depois ele joga uma outra e você tem que olhar direitinho se está tudo certo. Se tiver uma coisa errada, já anula o item. Anula não, né? Torna ele um item errado, beleza? Aí a 27 pede para a gente ler o texto do Gil Vicente, tá? Vamos só ler, depois a gente volta para lá, ó. No que se refere ao tema, tanto o texto lírico de Gregório de Matos quanto o texto dramático de Gil Vicente, então vamos ler o texto dramático de Gil Vicente. Velho, é um poema, é um texto dramático, né? Então é uma peça ali. Então esse aqui é a fala do personagem, tá? Ó roubado, da vaidade enganado, da vida e da fazenda, ó velho siso enleado. Quem te meteu desastrado em tal contenda? Se os jovens amores, os mais têm fins desastrados, que farão as cãs lançadas no conto dos amadores. Que sentias, tristes velho, em fim dos dias, se a ti mesmo contemplaras souberas que não vias e acertaras. Olha aí, que sentias, triste velho, em fim dos dias? O que você sentia nos fins dos dias? Quero me ir buscar a morte, pois que tanto mal busquei. 4 filhas que criei e as pus em pobre sorte. Vou morrer. Elas hão de padecer, porque não lhe deixo nada. Da quantia, riqueza e haver fui, sem razão despender, mal gastada. Então existe uma culpa aí, né, dessa vida que vai se findar e ele não vai deixar nada para as pessoas, ou ele fez algo, poderia ter feito algo melhor enquanto ele estava vivo. E aí, senhores, olha as alternativas. O que a gente consegue associar desses dois textos? Letra A. Expõe os vícios do homem do seu tempo. O texto de Gil Vicente pode relacionar isso. Mas o texto do Gregório de Matos,
falando sobre o dia que nasce, mas morre. Talvez só o outro texto. Letra B. Tratam da efemeridade da vida, da existência. Interessante, né? O que é existência? Existência é vida, né? Eu lembro que eu sempre coloco assim para vocês em alguns trechos do quadro, né? Falo assim, discute a existência, a temática existencial. Existência é sobre a sua própria vida. Vale a pena viver? Vale a pena estar vivo? Os poemas discutem isso, muitos dos poemas, né? Então, quando a gente fala sobre existência, é sobre a vida, tá? Sobre existir ali. E efemeridade é aquilo que dura, mas dura talvez pouco, a curta duração, aquilo que é efêmero, passou rápido. Então pensa, volta lá comigo. Volta lá comigo. Aí, ó. Nasce o sol e não dura mais que um dia. Se acaba o sol, por que nascia? Por que nasce? Se morre. Mas no sol e na luz falte a firmeza, na formosura não se dê constância e na alegria sinta-se tristeza. Então o que ele está discutindo é justamente isso, ó. Usa o sol como uma metáfora para falar sobre a nossa própria existência, né? Por que viver se a gente vai morrer um dia? Sacou? Por que o sol nasce se ele se põe? E o texto do velho da horta, de Gil Vicente, também vai falar sobre esse momento de reflexão do velho, né? Falou, pô, eu vou morrer. Então, cara, e letra B para nós, ó, que coisa maravilhosa, né? Tratam da efemeridade da existência. Vamos ler os outros só para a gente ver onde é que está o erro? Defendem a utilidade da ignorância. D. Lamentam a degradação da beleza. Esse aqui até que tá? Não, né? Tá de boa, né? Vamos seguir? Vamos para outra prova? Vamos para outra prova. Triste Bahia. Eita, rapaz, esse poema é bom, hein? Triste Bahia, ó quão dessemelhante estás e estou do nosso antigo estado. Para quem ele está falando isso? Ó quão dessemelhante estás. Olha a segunda pessoa aqui. Tu estás. Tu quem? Bahia. Ué, então ele está falando com Bahia. E estou do nosso antigo estado. Pobre te vejo a ti, tu a mim empenhado, rica te vi eu já, tu a mim abundante. A ti trocou-te a máquina mercante, que em tua larga barra tem entrado. A mim foi me trocando e tem trocado, tanto negociante, tanto negócio e tanto negociante. Deste em dar tanto açúcar excelente, pelas drogas inúteis que abelhudas, simples aceitas do sagaz brichote. Ó, se quisera Deus, que de repente um dia amanheceras tão sisuda, que fora de algodão o teu capote. Então, uma coisa que eu aprendi com esse poema do Gregório de Matos. Dá uma olhada na palavra que está no meio, sei lá, olha, vê se ela tem um negócio aqui. Para mim, olha que legal, né? A palavra do centro do poema é onde seu olho vai, né? Direto, assim, bum, bateu no meio. É sobre troca. Tá trocando, tá modificando, tá se transformando. O que tem transformado? Bahia. Você está dessemelhante, diferente do que eu te lembro. Pobre, te vejo. Ó o presente, eu te vejo pobre. Rica, te vi. Então a gente tem uma transformação da cidade. Ela está passando por um processo. Lembra do Gregório de Matos? Não é o boca do inferno, não é o cara que vai falar mal ou criticar as questões, né? Seja da cidade, seja da igreja, seja das pessoas. Então ele está falando, cara, Bahia era forte, era grande. E hoje, a máquina mercante transformou Bahia numa cidade mais pobre. Porque a gente troca aí o açúcar excelente pelas drogas inúteis que abelhudas simples aceitas do sagaz brichote. Brichote é uma referência aos gringos, né? Tipo, quem vem de fora e tal, tá? Então ele está falando sobre isso aí, sobre Salvador, Bahia, no caso, Bahia está se transformando. E para pior, beleza? Mudanças. Caraca, barroco, né? A mudança. E como isso gera uma certa incerteza, uma inconstância. Então ele aqui que está criticando, tá bom? Vamos às questões. 19 diz o seguinte: no poema, a Bahia é o interlocutor do eu lírico? Opa, bom item, hein? Bom item, hein? Certaço, né?
Oxi, como assim interlocutor, professor? Como assim eu lírico? Olha, presta atenção, pais essas palavras que estão sendo utilizadas, esses termos, eu lírico, é a voz do poema, é aquele que canta o poema, né? Então, é o interlocutor do eu lírico, ou seja, com quem o eu lírico conversa. Ele conversa com Bahia? Sim, olha lá, volta lá. Triste, Bahia, ó quão dessemelhante estás. Olha a segunda pessoa aqui, é importante, então. Por isso que a gente fala, né? Pô, língua portuguesa tá sempre aqui, ó, mão dada, pá. A gente usando uma referência gramatical para responder essa questão aí, beleza? Então, Bahia, com certeza, é um interlocutor do eu lírico. Interlocutor, para quem não se lembra, né? São aqueles elementos, são as pessoas inseridas no processo de comunicação, né? Então, o interlocutor, às vezes, é aquele que escuta, tá? E o locutor é quem produz a frase, né? Interlocutor em si é quem está no processo comunicativo. Mas não vai fazer diferença aqui nessa leitura pra gente, não. Item 20 diz o seguinte, da prova de 2019. O eu lírico, ó, de novo o termo, hein? Eu lírico afirma que passou de uma condição de penúria a uma condição de abundância. Pausa para um elemento aqui importante. Presta atenção, você lá na hora do Paz 1 vai estar o quê? Nervoso. Pensativo, preocupado. Caraca, maluco, como é que eu vou fazer essa prova? E aí eu vejo isso com uma constância muito grande. Muitas questões que envolvem a língua portuguesa exigem de você léxico. Ai, professor, o que é léxico? É a palavra, né? O que significa essas palavras? É o conhecimento lexical, o conhecimento do seu vocabulário. Então, olha só, você, lembre-se, a questão da UNB, ela não te permite errar esses itens, né? Não te permite, ou seja, a gente não quer que você erre, porque isso vai com certeza ter um fator de correção que vai abaixar a sua nota. Então a gente pula os itens que a gente tiver mais dificuldade. Mas atenção a isso aqui, presta bastante atenção. Penúria é aquilo que é relativo a pobre, né? Pouca abundância, ou seja, ele vai do pobre para a abundância, para o rico. Então é como se fossem referências aqui, né? Pobre, rico. Tá? Mas às vezes, por que eu estou pausando aqui? Porque às vezes o aluno, você aí não lembra o que é uma palavra penúria. E se você não lembrar, não adianta. Não faz o item. Vocês estão entendendo? Porque se penúria não significa isso, o item muda a sua interpretação. Tá? É lógico que pelo contexto você consegue entender, porque abundância não é uma palavra, né, a gente está acostumado a ouvir a abundância, né, como algo que é grande, tá? Então, se ele está falando que é de A para B e B é a abundância, então você logicamente entende que A é o contrário. E aí daria para chutar. Mas você está entendendo o que eu estou querendo discutir? É que é importante ter a relação lexical aqui, o vocabulário. Tá, então vamos voltar para o item, para a análise do item. Ele está dizendo que o lírico diz que passa de uma condição de pobreza a uma condição de riqueza. Penúria para abundância. Volta lá no poema. Olha os tempos verbais sendo utilizados aqui, ó. Pobre, te vejo, presente. Você pobre no presente. Rica, te vi, passado. Ou seja, a transformação aqui, na verdade, é da abundância para a penúria. A gente vai marcar esse item como o quê? Como errado. Tá bem? 21. De acordo com o eu lírico, a máquina mercante é responsável pela melhoria de vida na Bahia. Olha, cara, esse item você abraça. Ou não? Ou não? Não sei. Porque é tão fácil, né? A gente acabou de ver, não existe a mudança de vida, existe a penúria, né? Tá indo para uma transformação ruim. Então a gente tá errado. E sim, é a máquina mercante responsável, mas na verdade, vou jogar na visão do autor, Bahia para baixo. Beleza? Item 22, senhores, vamos lá, ó. A forma do poema é fixa, percebendo-se nele regularidades em termos de métrica e rima, que são muito utilizadas tanto no barroco quanto no classicismo. Interessante o seguinte, né? Primeiro ele fazendo uma referência ao classicismo, que eu comentei para vocês que não é uma escola literária que costuma cair na prova do Paz, mas é interessante porque a gente precisa ter, pelo menos a lembrança, né? A referência desse elemento. Então assim, textos clássicos do classicismo talvez não apareçam, mas existe uma referência aqui, ou seja, o conteúdo do primeiro ano está dentro da prova, beleza? Então eles se permitem exigir isso de vocês, tá bom? Então é importante você, na sua preparação final para a prova, pegar, dar uma revisada no teu conteúdo, nos teus cadernos, né?
nas aulas que estão gravadas, dá uma olhadinha rápida e tenta pegar aquelas características básicas de todos os movimentos literários, só para você ir um item como esse, lembrando do que se trata. Mas não é tão difícil lembrar, né? Afinal de contas, olha o que o nome diz, classicismo, ou seja, uma referência ao clássico, né? E quando a gente fala sobre a forma do poema ser fixo, a gente está falando sobre a questão do soneto, né? A construção estrutural do poema. Então a forma é fixa. Percebendo-se neles regularidades em termos de métrica? Sim. E rima? Sim. Volta lá para você ver, ó. A ti trocou-te a máquina mercante, que em tua larga barra tem entrado, a mim foi me trocando e tem trocado, tanto negociante. Então aqui a gente tem aquele rima A, B, B, A, certo? Então, essa preocupação com a rima, com certeza autoriza a gente a considerar aquele item como correto, beleza? A estrutura como soneto, né? Olha lá, um quarteto, 2 quartetos e 1, 2, 3 tercetos, tá bem? Então, um item muito tranquilo, né? Para a gente poder marcar. E sim, uma referência, né? Uma visão do clássico aqui. Questão 23 vai dizer o seguinte. Opa, tem que marcar o certo aqui. Nos 2 últimos versos da primeira estrofe, identifica-se uma aproximação de contrastes, que é característica da produção literária do Barroco. Antes da gente voltar, presta atenção. Nos 2 últimos versos, blá blá blá, né? Eu falei para vocês, pra gente ir travando. Então, ó, contraste é característica do Barroco? Foi só o que eu falei hoje, né? Então a gente já vai para o item sabendo de que isso é uma verdade. Tudo bem? Volta lá. Tá aqui, ó. Opa, desculpa, perdi. Nos 2 últimos, né? Cadê? Identificação, aproximação de contraste. Nos 2 últimos versos. Olha lá. Um dia amanheceras tão sisuda que fora de algodão o teu capote. Então a gente pode ver, por exemplo, sisuda como aquilo rígido, triste, algodão como algo mais molinho, molinguinha, pode ser? Cadê? Que mais? É da primeira estrofe, professor. Volta lá, então, da primeira estrofe. Aí aqui é mais ainda, né? Pobre e rica. Pô, aí aqui é mais ainda. Então o item vai ser certo de qualquer visão, né? De qualquer forma. É engraçado porque ele está justamente falando assim, ó, o Gregório de Matos, poeta barroco, escreveu de forma barroca no seu poema barroco? Eu assim, escreveu. Tá bem? Escreveu. Tá? E por último, olha só, a questão 25 da prova de 2019 dizia o seguinte: a forma verbal trocando foi empregada no poema no sentido de permutar, permutando, transformando, confundindo e preferindo. Como a gente já havia discutido, né, até comentei isso aqui com vocês durante o texto, né, a referência que ele vai usar sobre a forma verbal trocando, que inclusive é aqui o trecho que eu havia marcado, né, o centro do poema, né, eu sempre verifico isso, desde o do Gregório de Matos, todo poema que eu leio, dou uma olhada nessa palavra central, assim, às vezes o poeta se preparou, trabalhou isso, e o Gregório de Matos é um cara gabaritado para trabalhar a linguagem dessa forma. Então, trocando, fala sobre essa transformação da cidade, tudo bem? Então não é a troca no sentido do mercantilismo, no sentido da permuta, né, a permuta ela tende a dar a entender, hoje é mais comum essa palavra, né? Antes aí, talvez, na minha época, quando eu estava estudando esse poema, a gente não tinha o conceito de permuta tão fácil assim. Hoje, qualquer twitteiro aí, /Instagram, blogueiro, fala bastante sobre permuta, né? Sobre uma ideia de que uma troca de valores que pode acontecer onde os dois lados saem ganhando, né? Não é justamente isso que ele quer se referir. Na verdade, ele está dizendo que existe uma transformação. Às vezes até assim, no restante do poema, ele dá juízo de valor para essa transformação, mas a palavra em si sugere essa transformação, beleza? Então a gente vai para a letra B, tá bem? E vamos ver. Aqui, senhores, na prova de 2018, não é Gregório de Matos em si, mas eu queria ver com vocês, só para a gente encerrar essa aula de hoje, o quê? Uma questão referente às figuras de linguagem, beleza? Por isso que eu trouxe aqui o texto, né, do Emicida, aqui na prova de 2018. Selva de pedra, menino microscópico, peito gela, onde o bem é utópico. É o novo tópico, meu bem, a vida nos trópicos não tá fácil pra ninguém. É o mundo nas costas e a dor nas custas, trilhas opostas, a plata ofusca, fumaça, buzina e a busca.
Tá? Vamos seguir? Depois eu volto para o texto para a gente poder fazer as análises, tá? 11. O autor utiliza a enumeração como recurso literário para exprimir coisas e fatos que são observados pelo menino. Então, o que é um recurso literário? É a forma como se constrói a poesia. Ah, mas é uma música. Sim, mas é a arte. A gente vai analisar com a expressão literária nesse texto. Então, eu escolhi essa prova justamente para a gente sair um pouco do elemento de Gregório de Matos e Barroco e associar mais ao quê? A referência literária, da construção literária, tá? Então, a enumeração é acontecida aqui, ó. Cadê, ó? Aqui. Quente, barro, tempo, karma, roupa, nós, aos olhos de uma criança. Tá vendo essa enumeração? Para cada vírgula aqui, ó, a gente vai contar, né? Até as regras da vírgula vai dizer, né, que a enumeração é uma regra da vírgula. Então ele está dizendo que o recurso literário foi utilizado para identificar a vista da criança. Com certeza, né? O item correto. Acho legalzinho esse item para a gente poder ver como ele quer que esse aluno do PAIS 1 esteja preparado para fazer a prova, tá bem? 12. O uso expressivo da sonoridade das palavras é uma característica da linguagem literária utilizada pelo autor. O que é sonoridade? É rima, é construção de rimas, a força dos versos, né? A metragem dos versos. Então ele usa a rima? Claro. É o mundo nas costas e a dor nas custas? Olha essa rima sendo construída, com certeza, item correto. Tá? Então, item 14. A utilização de metáforas, é um traço literário que se pode perceber em vários trechos da canção do texto, como, por exemplo, Morre a Esperança. Elemento interessante aqui, para a prova do PAIS, a gente vai considerar que metáfora, muitas das vezes, ela tem o quê? Uma visão mais ampla, beleza? Eu já vi muito aluno falando assim, não, professor, Morre a Esperança é tipo personificação, né? Não é uma metáfora. Mas é uma metáfora. É uma metáfora, não deixa de ser uma metáfora, tá? É sim, ó. Esperança, morre a esperança acaba, né? Não morre, esperança termina. Mas ele usa a expressão morte para dar mais impacto, né? Para trazer o lado conotativo da palavra, tudo bem? Então, morre a esperança com certeza é um recurso metafórico do texto. E para terminar, a gente ir embora, 17. No verso São lágrimas no escuro e solidão, observe essa figura literária da antítese. Queria que vocês percebessem como ele enfatiza um pouco mais o item, né? A prova enfatiza um pouco mais a ideia da figura literária da antítese. E não lá em cima como metáfora. Aqui ele fala a figura literária da antítese, que exprime uma contradição. Sim, né? A antítese é uma contradição. Vamos ver que palavras são essas. Entre lágrimas no escuro e solidão. Para pensar. Pensou já? Lágrimas no escuro gera um sentido antagônico, de antítese, de contradição com solidão? Não, né? É quase um valor de semelhança. Certo? Lágrimas no escuro, quem chora no escuro, sei lá, você está sozinho, né? Sacou a ideia? Então, sei lá, para formar uma antítese, poderia ser lágrimas no escuro com sorrisos no sol, sorrisos na luz, na iluminação, sei lá, tá bom? Entenderam? É preciso o valor de contrário aqui. Ou então solidão com companhia. Isso formaria uma antítese. No caso, tá errado. Então, selecionei esse elemento aqui pra gente encerrar, lembrando vocês, que eu quero que vocês foquem aí para sempre é ótimo, né? Mas para essa prova do PAIS 1, Gregório de Matos, dá uma lida aí com mais força e nessas figuras de linguagem e alguns recursos literários que a prova pode exigir de você. Tudo bem? Obrigado, gente, pela aula, boa prova e vamos com Deus.